Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é uma pergunta: quem não é batizado será salvo? Alguns anos atrás, uma pessoa chegou até a mim e me fez justamente esta pergunta. Ela disse: pastor, é verdade que quem não for batizado não será salvo? Ela fez esta pergunta porque alguém da família dela havia morrido e esta pessoa não era batizada. Isso estava trazendo uma angústia, uma inquietação ao seu coração. Se você é um estudioso ou uma estudiosa da Bíblia, provavelmente você deve estar lembrando agora das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que foram registradas por Marcos no capítulo 16, verso 16, onde Jesus trata deste assunto. Nós vamos ler também o verso 15, para que nós possamos ter uma melhor compreensão do que Jesus estava dizendo, e que Marcos registrou. Então, Marcos 16, 15 em diante diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vocês devem ter observado que no verso 16, Jesus não disse: quem não crer e não for batizado será condenado. Ele diz apenas que quem não crer será condenado. A pergunta para a qual precisamos encontrar uma resposta aqui é: será porque Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, e depois, quando ele fala dos que serão condenados, ele não cita a palavra batismo? Ou seja, porque ele não disse aqueles que não crerem e não forem batizados, estes serão condenados? A resposta mais simples a esta pergunta seria: porque Jesus já sabia que aqueles que não crescem jamais seriam batizados. Isto faz sentido. Mas eu vou contar para vocês uma história que ajudará vocês a entenderem esta problemática. Na década de 80, eu conheci um senhor que estava com um grau de diabetes muito alto. Ele ia no médico periodicamente para avaliar o seu estado de saúde, mas ele não seguia as orientações médicas. O médico dizia para ele: se o senhor não seguir as orientações que eu estou lhe passando, o senhor vai morrer. O médico perguntava sempre para ele: o senhor acredita que diabetes mata? Ele respondia: sim, eu já vi tantas pessoas morrerem por causa de diabetes. O médico então dizia: se o senhor acredita que diabetes mata, siga as minhas orientações, porque se o senhor não seguir as minhas orientações, o senhor vai morrer. O médico estava muito certo no que ele estava dizendo. Só que aquele homem não deu ouvidos ao que o médico disse e ele não seguiu as orientações do médico. E a consequência é que ele veio de fato a falecer. No dia do velório dele, lá estavam as pessoas lamentando a sua morte. Algumas dizendo: ele era um homem tão bom. Outras dizendo: puxa, ele morreu tão cedo. Em meio àquelas conversas de velório, eu pude ouvir uma pessoa do convívio dele dizer: o problema dele foi de não ter dado ouvidos às orientações médicas. Ele não acreditou nas palavras do médico, de que ele iria morrer se ele não se cuidasse. Se ele tivesse acreditado nas palavras do médico e seguido as suas orientações, ele não teria morrido. Que fim trágico teve este homem? Morreu porque não deu crédito às palavras do médico. No caso do batismo, acontece isso com muitas pessoas. Elas não dão crédito às palavras de Jesus e, portanto, acabam não se batizando. O fim dessas pessoas é a perdição,
por não acreditarem nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus não disse que aquele que não for batizado será condenado, como eu já disse, ele sabia que só seriam batizadas as pessoas que nele crescem, né, e que crescem nas suas palavras. Ele sabia também que todos aqueles que crescem na sua palavra iriam fazer o que ele estava ordenando. E o batismo é uma ordenança de Jesus. Se a pessoa não se batiza, é porque ela não crê na palavra de Jesus. Uma pessoa neste estado, consequentemente, demonstra sua rejeição aos propósitos de Deus para a sua vida. O batismo é uma demonstração pública da rendição de um pecador a Cristo. E quando alguém não obedece a esta ordenança, ele demonstra com esta atitude que rejeita aos propósitos de Deus. Lucas, em seu Evangelho, no capítulo 7, versos 29 até o verso 30, de acordo com a Nova Versão Internacional, ele demonstra que religiosos daquela época rejeitaram o batismo. Veja o que diz o texto. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Vejam, esses que rejeitaram o batismo não eram pessoas desinformadas, não eram pessoas leigas, eram os fariseus, os peritos da lei, ou seja, eram aqueles que na época conheciam profundamente as Sagradas Escrituras. Mas eles não foram batizados porque rejeitaram o propósito de Deus para as suas vidas. Trazendo isto para os nossos dias, podemos dizer que todas as pessoas que não querem ser batizadas, elas estão no mesmo grupo daqueles que rejeitaram os propósitos de Deus para as suas vidas, que são relatados aqui por Lucas. E neste caso, a condenação pesa sobre estas pessoas. E sabe por quê? Porque elas não estão crendo nas palavras de Jesus, elas não estão seguindo o que Jesus ensinou. E Jesus foi bem claro que aqueles que não crerem serão condenados. Isto é tão sério que Jesus fala sobre isso várias vezes. Veja o que Jesus disse e que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 até o verso 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta fala de Jesus demonstra o grande amor de Deus querendo salvar a todos. E Jesus mostra claramente que a salvação é para aqueles que nele crêem. Aqueles que não creem já estão no estado de condenação. E o motivo da condenação está explicitada no verso 19 do capítulo 3 de João, onde Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram continuar nas trevas, porque as suas obras eram más. O batismo tem vários significados importantes, mas um dos mais importantes é o significado do sepultamento do velho homem, da velha criatura, onde o convertido tomou uma decisão de seguir a Cristo e viver uma vida nova com Cristo. Quando a pessoa não se batiza, normalmente ela está pensando: eu não quero mudar de vida, eu quero continuar
vivendo a mesma vida que estou vivendo. Esta pessoa normalmente pensa: se eu me batizar, eu vou ter de abandonar meus vícios, eu vou ter de deixar alguns pecados que me trazem tanta satisfação. Eu estou bem assim e eu não quero mudar. Isto são pensamentos que normalmente passam na cabeça de uma pessoa e que leva esta pessoa a não desejar descer as águas do batismo. Enfim, esta pessoa, ela deixa o tempo ir passando e ela não toma esta decisão de se batizar. Ela não quer passar por uma mudança de vida. Ela quer continuar a caminhada com a multidão que anda no caminho largo. E isso é a demonstração de uma pessoa querer continuar vivendo a vida da velha criatura. O apóstolo Paulo, iluminado por Deus, faz alusão ao batismo de uma forma muito profunda sobre isso que estou dizendo. Ele compara o batismo como o sepultamento do velho homem e o nascimento da nova pessoa vivendo uma nova vida com Jesus Cristo. Vejamos o que diz o texto de acordo com Romanos capítulo 6, verso 3. De acordo com a versão Almeida Corrigida Fiel, o texto lá diz: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo toca aqui no ponto-chave de pessoas não quererem se batizar. O motivo é porque elas não querem abandonar o pecado. Elas não querem sepultar o velho homem. Elas querem continuar vivendo nos prazeres das trevas. Elas preferem continuar vivendo a mesma vida. Elas não querem viver a nova vida em Cristo Jesus. Por estas palavras reveladas nas Sagradas Escrituras, podemos concluir que a salvação está atrelada à fé da pessoa em Cristo Jesus. Todos os que creem em Jesus procuram seguir as suas ordenanças e os seus mandamentos. Se uma pessoa recusa seguir as ordens de Cristo, esta pessoa está no grupo daqueles que não creem nele e, portanto, estão com a salvação ameaçada. Eu lhe pergunto, você já se batizou? Você já tomou nesta decisão de sair da escuridão e vir para a luz que é Jesus? Se você ainda não tomou esta decisão, você precisa tomar esta decisão urgente, porque o dia de amanhã não nos pertence, e muitas pessoas foram adiando e quando ela menos percebeu, ela foi ceifada e ela não conseguiu se batizar, não porque não teve oportunidade, mas porque ela rejeitou os conselhos de Deus. Deus quer que todas as pessoas se rendam a Ele e demonstrem a sua fé em Jesus Cristo, se batizando e atendendo assim a sua ordenança. Provavelmente você pode estar pensando agora, mas como que eu vou batizar? Com que idade eu devo me batizar? E eu vou tratar deste assunto em uma próxima reflexão, porque hoje, se nós levarmos adiante pensando nisso, esta meditação vai acabar ficando longa. Então eu vou tratar deste ponto sobre a questão de idade, sobre a questão também dos métodos de batismo, que são hoje feitos, pelo menos 3 métodos, vou falar sobre ele, mas hoje eu quero que você saiba que o batismo não é uma opção, mas é uma ordenança de Jesus a ser seguida por todos aqueles que creem em Jesus, que creem no seu nome, que creem na sua palavra, e que também tomam uma decisão de lhe obedecer. Se você ainda não tomou esta decisão de se batizar, eu lhe convido a tomar esta decisão hoje mesmo e lhe convido a continuar ouvindo as próximas reflexões para que você possa entender mais sobre o batismo. Eu vou orar
nesta hora para todos vocês, mas em especial para aqueles que ainda não se batizaram, para que Deus os ajude a tomar esta decisão e prosseguir na direção apontada por Deus nesta palavra. Oremos ao nosso Deus. Senhor, eu te agradeço por poder transmitir mais uma vez a tua palavra a todas estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida, que são as palavras que saem do trono do Senhor. Meu Deus, eu peço nesta hora que o Senhor, ó Deus, trabalhe no coração desta pessoa que está me ouvindo e que ainda não tomou uma decisão de se batizar. Ó Deus, nós sabemos, conforme vimos na tua palavra, que se trata de uma ordenança, de um mandamento de Jesus. E quando Jesus disse para as pessoas, ou os discípulos, irem por todo o mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, ele ordenou que batizassem aqueles, ó Deus, que fossem se convertendo pelo caminho. Que haja, ó Deus, conversão neste coração que ainda não tomou a decisão de se dobrar diante do Senhor e da tua palavra. E que esta pessoa, Deus, então procure rapidamente a cumprir com este mandamento do Senhor. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe também a todas as outras pessoas que já tomaram esta decisão, para que elas perseverem nos caminhos do Senhor, porque a tua palavra diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Meu Deus, eu peço ainda que o Senhor abençoe o alimento, o pão de cada dia. Abençoe, ó Deus, a saúde dos teus filhos. Proteja os teus filhos, ó Deus, da Covid, que está, ó Deus, levando tantas pessoas à morte. Que estas pessoas sejam protegidas pelo Senhor com toda a sua família. Dai, ó Deus, a tua bênção material e espiritual e que haja prosperidade nos lares e nos negócios dos teus filhos. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a cada um de vocês. E eu espero vocês na próxima reflexão da quarta-feira que vem, para que nós possamos tratar, continuar falando sobre o batismo. Tem ali alguns assuntos bem importantes. Tem uma palavra no grego que eu vou trazer aqui para vocês explicar o significado muito profundo do batismo. Então não perca a próxima edição, que deverá ser na próxima semana, se Deus assim permitir. E eu peço ainda também para que vocês compartilhem este vídeo com seus amigos, porque você vai ajudar estas pessoas a serem alcançadas com esta palavra de Deus. E ainda peço, se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque assim você vai ser o nosso parceiro e nossa parceira neste projeto maravilhoso de Deus aqui na Terra. Então que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.